Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mesmo em nossas casas separados de corpos, mas nós estamos unidos através do Espírito Santo de Deus. Queria que nesse momento você achasse sua cabeça. Nós vamos dar início ao nosso culto de oração nesta quarta-feira, onde mais uma vez nós teremos que ter a continuação do estudo na carta de Paulo aos Efésios e vamos ter a oportunidade de colocar diante do Senhor as nossas petições e a nossa gratidão. Amém? Feche seus olhos, nós vamos começar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, Senhor, por mais uma noite de culto, de adoração a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo distantes, Senhor, uns dos outros, por conta da quarentena, por conta do isolamento que nos estás imposto, mas nós estamos unidos através do Teu Espírito e nós não podemos deixar de Te adorar e de Te cultuar, Senhor, mesmo assim. Neste momento nós queremos, Senhor, colocar diante do Teu altar todas as petições que vão ser feitas, a gratidão, Senhor, do nosso coração. Deus amado, a Tua palavra que vai ser ministrada, Senhor, que ela venha encher o nosso coração de alegria, de esperança, de paz e de crescimento espiritual. Queremos Te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor receba também mais uma vez o nosso culto e a nossa adoração a Ti. Fique conosco, Pai, nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo 32, dos versos do 1 ao 5. É uma leitura breve, mas que ela possa encher o nosso coração também. Diz assim a palavra do Senhor, no Salmo 32, eu vou ler do 1 ao 5. É um salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amém? Que esta palavra enche o nosso coração, na certeza de que quando nós nos colocamos diante do Senhor, com o nosso coração contrito, arrependido dos nossos pecados, Ele, como diz sua palavra, é fiel e justo e nos perdoa em todas as nossas iniquidades. O que nós não podemos deixar acontecer em nossa vida é ocultar, né, a nossa situação diante do Senhor, dos nossos pecados, né? Assim como foi pregado pelo pastor nesses dias, que nós devemos nos colocar diante do Senhor, primeiramente pedindo ao Senhor perdão pelos nossos pecados, né? Porque são muitos, que o Senhor não abandona aquele que se apresenta diante de Deus com o seu coração contrito. Que nesta noite essa seja a sua oração também, se colocar diante do Senhor, porque como falho, né, que somos, mas que as misericórdias do Senhor, elas nos alcançam e nos dão perdão, para a glória de Jesus. Amém? Gostaria de fazer aqui uma lista de pedidos para que você possa estar orando na sua casa, não só hoje, não só agora junto comigo, mas você possa anotar e ler durante a semana, durante os seus momentos sós com Deus, desses pedidos que eu vou dizer aqui neste momento. Amém? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Senhor junto com os irmãos, porque semana passada nós oramos pela saúde do pastor Alisson, um pastor da Junta de Missões Nacionais, que estava no Amazonas, com sintomas do Covid-19, mas graças a Deus já está em casa, já teve alta, né? Aguardando ainda resultado dos exames. E nesta noite eu gostaria de colocar os motivos que a nossa igreja tem, né? Que está nos sites, eu vou ler para vocês, 2 motivos de oração e vou colocar mais alguns. Primeiro, vamos orar para que as pessoas em todo o mundo possam refletir sobre o seu real compromisso com Jesus Cristo. Que esse tempo de quarentena venha servir para isso, né? Para nós nos avaliarmos a cada dia, ver realmente que tipo de servo, que crente nós temos sido durante o tempo que você entregou sua vida para Jesus. Se a sua vida que você leva, a minha vida, tem agradado ao Senhor, assim como o Senhor merece. Então, este é o motivo número 1 que está colocado aqui. O segundo é, vamos continuar clamando ao Deus da grande seara, pela saúde física, emocional, moral e espiritual dos nossos pastores. Então, este é um pedido contínuo, né, nos nossos corações. Que nós não nos esquecemos dos nossos pastores,
né, os pastores de todas as convenções, de todas as denominações, daqueles que neste momento certamente estão passando por uma situação difícil, né, porque com as igrejas fechadas, certamente esses pastores que são pastores de tempo integral, exclusivo, na verdade nós nem sabemos como é que está sendo o seu sustento, né, que as suas ovelhas também possam estar olhando nessa direção e não deixem que nada falte para os seus pastores, para a glória de Deus. Não só para os pastores, como para todos os membros, né, aqueles mais necessitados, tá certo? Então, e a saúde física também, emocional, né, como foi colocado aqui, né, e moral também. Alguns outros pedidos nós queremos colocar. Pela vida do pastor Sócrates, ele é o presidente da nossa Convenção Batista Brasileira, o secretário executivo, na verdade. O presidente é o pastor Fausto. Ele é o secretário executivo já há bastante tempo, eu acredito que há uns 10 anos, mais ou menos, o pastor Sócrates é o nosso secretário executivo. Tem feito um trabalho maravilhoso, né, da propagação do evangelho no Brasil. Um homem íntegro, um servo de Deus em quem nós devemos ver virtudes. E ele está acometido, já foi confirmado que ele está com coronavírus, então está na UTI, está entubado, pela notícia que eu tive ontem, que nós continuemos orando, né, que ele seja restaurado, que essa saúde seja restaurada para a glória de Deus. Orem também pela sua esposa, a irmã Lúcia Cerqueira, e as suas 2 filhas. Amém? Queremos também colocar um pedido de oração pelos parentes daqueles que têm perdido os seus entes queridos no Brasil, aqui na Paraíba, né, no Brasil e no mundo. Que Deus venha estar confortando esses corações enlutados. Porque, em especial nesta noite, pela família desse jovem lá em João Pessoa, que faleceu, acredito que ontem, né, que o Senhor venha estar confortando os seus familiares. Né? Que não deixe de ficar abatido pela situação, mas que o Senhor possa estar dando força, reanimando, dando a eles, renovando neles a esperança que só há em Jesus Cristo. E aos demais também no Brasil e no mundo. Amém? Se você conhece alguém que perdeu algum ente querido, que mesmo que não seja por essa doença, mas também possa estar colocando diante do Senhor, para que o Senhor venha estar dando o conforto necessário. Vamos também estar orando pela nossa saúde, né, física, mental, emocional e espiritual neste tempo de quarentena. Que o Senhor venha estar nos guardando cada dia, nos dando livramentos. Aqueles que têm problema de saúde, que o Senhor venha estar guardando, que eles não venham ter nenhuma recaída, nenhum sintoma aparente, que venham precisar dos hospitais neste momento. Que Deus venha estar nos guardando, nos protegendo com o seu sangue precioso. Amém? E também vamos orar pelo provimento, né? Temos sabido que muitas pessoas já estão perdendo a paciência, já estão ficando desesperadas por conta da situação econômica do Brasil e, consequentemente, do mundo. Então, que essas pessoas venham buscar em Deus a esperança. Saber que o Senhor é aquele que provê, né? Jeová Jireh é aquele que nos dá provisão. E nós venhamos confiar plenamente nele, saber que ele não vai nos deixar faltar nada. Amém? Então, anota esses pedidos, mais outros que você tiver, esteja orando durante a semana. E neste momento eu vou orar por alguns, né, aqueles que vieram à minha mente, mas você possa estar também orando durante todo o tempo, durante toda a semana. Amém? Então, ore comigo e você possa concordar com um amém. Pai querido, nós estamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti, da Tua presença, Senhor. Neste momento, pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Deus, que a Tua graça e misericórdia venha nos remir, Senhor, nos lavar das nossas iniquidades. Ó Deus amado, para que o Senhor possa nos escutar neste momento. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado. E a todos da nossa família. Muito obrigado, Senhor. Porque sabemos que Tua mão santa e poderosa tem nos acompanhado, tem nos, ó Deus, redimido de todo mal. Queremos também te agradecer, Senhor, pela melhora daqueles que foram contaminados, mas eles já estão restaurados, restabelecidos, Senhor, inclusive até sendo, ó Deus, motivo até de cura para os demais. A ciência está vendo essa questão. Obrigado, Senhor, pela alta, Senhor, do pastor Alisson ali em Manaus, que o Senhor tem cuidado do teu servo. Muito obrigada, Senhor, porque nós estivemos orando e o Senhor tem escutou as nossas preces. Muito obrigada. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem guardado, Senhor, as nossas vidas neste tempo. O Senhor tem nos abençoado, nada do Senhor tem nos deixado faltar. Queremos te pedir, Senhor, pelos profissionais da área médica, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, Deus amado, nutricionistas, aquelas que estão trabalhando na cozinha, Senhor, aquelas pessoas que trabalham na limpeza, os que trabalham na recepção.
Deus amado, os que trabalham, Senhor, nas ambulâncias, os motoristas, todas as pessoas envolvidas, Senhor, na área da saúde. Que eles possam também estar sendo guardados por Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo o seu sistema imunológico, Senhor, para que neste tempo de contágio eles possam ser guardados, Senhor, e protegidos pelo Senhor. Sabemos que eles têm os EPIs necessários para o seu trabalho, mas sabemos que a proteção vem de Ti, Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Que o Senhor venha estar animando essas pessoas, esses profissionais, dando a eles força, reanimando as suas forças, Senhor, dando a eles vigor, dando a eles a esperança, Senhor. Eles têm tido contato continuamente, Senhor, com a morte, e sabemos que esta situação não é fácil. Ó Deus amado, que o Senhor possa estar guardando as suas mentes, Senhor, os seus sentimentos, as suas emoções, para a glória de Jesus. Ó Deus, queremos te pedir por cada membro congregado da nossa igreja, Senhor, onde quer que eles estejam. Aqueles que estão nos ouvindo neste momento, aqueles que têm tirado um tempo para, Senhor, participar do culto da doutrina, e por aqueles também que por algum motivo não têm visto, mas que o Senhor também possa estar guardando, Senhor, despertando, Deus amado, iluminando, avivando no Senhor, pelo Teu Espírito. Muito obrigado, ó Deus, por este tempo que nós temos a oportunidade de estar diante de Ti em oração. Abençoa, meu Deus, todos os ministérios da Tua igreja, abençoa, meu Deus, ó Deus, os funcionários da igreja. Abençoa, Senhor, os irmãos do Comunico, o irmão Adriano, o irmão Evandro e suas famílias, que mesmo neste tempo tenham ainda dedicado trabalho para Ti. Abençoa, meu Deus, ó Deus, a irmã Cristiana também que tem feito isso, o Igor e tantos outros, que tem, ó Deus, colocado a sua vida ao Teu serviço, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, pelas orações que estão sendo levantadas nos ministérios, Deus amado, pelas ações também que estão sendo feitas, que o Teu povo, Senhor, não está parado, mesmo em situação de isolamento, Teu povo não está parado, Senhor. Está trabalhando na Tua seara. Ó Deus, que as pessoas possam também estar ouvindo o Teu Evangelho, Senhor. E que vidas possam se render a Ti neste tempo, Senhor, para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. E abre, ó Deus, nesta noite os nossos ouvidos e olhos espirituais, para entender a Tua palavra mais uma vez. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Eu quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa noite nós estaremos dando continuidade ao estudo da carta aos Efésios, tá? E eu acredito, em nome de Jesus, que como igreja, né, como povo de Deus, nós iremos dar um passo no sentido do crescimento, mais uma vez, nessa noite, né? Que é esse momento que nós temos, é a oportunidade que temos de estudar a Bíblia. A tendência é nós crescermos, não é? Crescermos no estudo da palavra e crescermos como filhos de Deus aqui na terra. Então, abra sua Bíblia no livro, na carta aos Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 22, e vamos até o capítulo 6, até o versículo 4, tá bom? Então, diz o texto sagrado, Efésios capítulo 5, do 22 em diante. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Palavra de Deus, que Ele nos abençoe nessa noite. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado, Deus, por mais uma quarta-feira maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Esse dia tão especial, Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoa-nos nessa hora. Abençoa a tua igreja, ó Deus, e nos livra do mal. E suplicamos, ó Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine, nos instrua através da tua palavra nessa noite. Muito obrigado, nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, dando continuidade aqui ao estudo da carta aos Efésios, os irmãos se lembram que na quarta-feira passada nós paramos nesse versículo 22, tá? Que esse versículo 22 aqui, sobre essa sujeição, ela vai trazer um elo nos versículos anteriores, né, desse capítulo, tá bom? E também aos posteriores, para que a gente possa entender, tá bom, a instrução da palavra de Deus. O que é que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele quer nos ensinar como igreja do Senhor, ou como prática, como nós devemos nos comportar aqui na terra. Como é o nosso comportamento, as nossas atitudes aqui na terra. Então, nós percebemos aqui que ele faz essa relação do casamento com a igreja, tá bom? Com a igreja do Senhor, que na realidade é a noiva de Cristo, tá? E ela precisa ser santa, né? Sem mancha, imaculada. Então, o casamento aqui, ele é esse vínculo precioso, tá? Quando Deus cria todas as coisas, e cria o homem, cria a mulher, e faz os dois uma só carne, para que eles possam encher a terra. Então, o casamento ele é considerado, não é, essa aliança perfeita entre a mente, o corpo do homem, não é, e da mulher, e do seu espírito, claro. E essa relação, esse casamento, ele vai ser para sempre. É isso, para sempre. Só a morte poderá separar esses dois aí, para a glória do Senhor. Então, o texto aqui, do versículo 22, ele diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Então, esse versículo aqui, como elo dos versículos anteriores, então, por quê? Qual é a ideia aqui? Qual é a compreensão? O que é que o apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar? E esse versículo passa a ser esse elo entre essas duas seções do texto, ou explicando a segunda parte do texto e explicando a primeira. Por quê? Porque, irmãos, a submissão, ela é o comportamento do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? É a vida dele. Cristo, ele é submisso ao Pai. Ele é submisso a tudo que Deus fez, não é? Na sua grandeza, e Cristo, o seu comportamento aqui na terra, e como filho, é de submissão, tá? Então, a parte interessante desse texto aqui, absoluta, é justamente a submissão do Senhor. E nós, como filhos de Deus, devemos, claro, sermos submissos ao Senhor do mesmo jeito que ele se comportou. Nós devemos ser submissos
aqui na terra, né? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Então, a marca da atitude do Senhor é a submissão. Isso está claro, não é? Na sua vida. Então, qual é o exemplo aqui? Esse exemplo, nunca se esqueça que nós estamos trabalhando também com o poder, né? Quem é que detém o poder, tá bom? No céu e na terra, né? Vocês lembram quando Jesus, ali no Monte Betânia, né? Na vila onde morava Lázaro, Marta e Maria, aqueles 3 irmãos, que a Bíblia não cita os seus pais, né? Provavelmente eles tinham perdido seus pais, eram aqueles 3 irmãos, e no final, depois da ressurreição, e depois de Jesus ter sido visto pelos discípulos, por várias pessoas, por mais de 500 pessoas, como diz o capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Então Jesus começa ali a se despedir dos apóstolos, né? A sua ascensão aos céus. E aí, irmãos, nós vamos ver que o Senhor, ele tem o poder. Ele tem o poder, porque o que é que ele diz aos apóstolos? Ele diz, olha, todo o poder é me dado agora, aonde? No céu e na terra. Todo o poder. Então, quem é que detém o poder? É isso. E a gente precisa entender o que é o poder, né? Então, o poder está no Senhor Jesus. E Jesus, ele vem demonstrar esse poder, não é, que foge completamente à nossa imaginação limitada, tá bom? Que nós precisamos, em muitas situações da vida aqui na Terra, nós utilizamos a fé. Por quê? Para compreender essa dimensão espiritual, essa dimensão da grandeza de Deus, para nossa limitação aqui como seres mortais, tá bom? E usamos a fé também como uma ponte para entender as coisas difíceis no nosso dia a dia e também para compreender as coisas das Escrituras Sagradas, muitos eventos, muitas experiências e situações difíceis na nossa vida, e nós utilizamos a fé, claro, para compreender, não é? A maneira como Deus fala conosco, a maneira como Ele se comunica conosco, para que a gente possa entender a grandeza do Senhor e entender a sua mente também, claro, tá? Então, eu acredito que você já deva ter visto muitas pessoas, não é, gritando, batendo o pé, não é, dando mãozada na mesa, dando murro na mesa, quebrando as coisas, não é, falando alto, ameaçando. Então, na realidade, essas pessoas, elas tentam agir, se comportar dessa maneira, sabe por quê? Porque elas não têm poder, tá? Elas não têm poder, por isso que elas usam desses artifícios, dessas atitudes, não é? Chamado de estupidez, tá bom? Violência até, tá? Para tentar mostrar que tem poder. Pelo contrário, ele não tem poder algum, por isso que ele usa desse artifício de levantar a voz, de bater, de quebrar as coisas, de ameaçar, porque ele não tem poder. Por isso que eles agem dessa forma. Eu acredito que vocês devem estar lembrando de alguém que usa desses expedientes, tá bom? E aí, na realidade, esse recurso é o recurso do medo, né? É um recurso que eles não têm, então eles usam isso para esconder o medo que eles têm, né? A sua impotência, a sua inabilidade para as coisas, e ao mesmo tempo para intimidar as pessoas e adquirirem o respeito delas através da estupidez, tá? Através de atos de violência ou de agressividade, seja material, tá? Seja físico e muitas vezes moral, né? Moral através da fala, tá bom? Quando você agride as pessoas. Então isso é o quê? Pessoas que agem dessa maneira, pastor, é o quê? Elas não têm poder. Isso mostra que é falta de poder. Por isso que elas agem dessa maneira. Então, o Espírito de Deus, lembra que nós estamos trabalhando, o que o apóstolo Paulo traz aqui no versículo 18 do capítulo 5, ele diz, lembram-se, não vos embriagueis com vinho, não é? Vocês lembram aqui, com vinho, mas enchei-vos do Espírito.
Porque quando as pessoas estão embriagadas com vinho, muitos problemas acontecem com suas vidas. Mas estão no caminho contrário ao caminho de Deus. Mas o caminho do Espírito é um caminho de vitória e de uma alegria permanente e perene. Louvado seja Deus por isso. Então, no livro dos Gálatas, ou na carta aos Gálatas, Paulo vem escrever o seguinte no versículo 22. Ele trata sobre a questão do Espírito, tá bom? Ele vem falar sobre as obras da carne, capítulo 5, versículo 19 de Gálatas, tá bom? Que essa é a prática das pessoas que esperam no vinho, tá? Resolver as soluções da sua vida, tem uma falsa alegria ou uma alegria temporária e depois acaba e os problemas são bem maiores do que antes dele se embriagar com vinho, tá? Então, ele, no versículo 22, ele vem trabalhar a questão do fruto do Espírito. Então, o que é o fruto do Espírito? É o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, tá bom? O domínio próprio, o autocontrole, a fidelidade, a mansidão. Então isso vai fazer com que o caminho no Espírito, o servo de Deus, o discípulo do Senhor, ele tenha essa alegria perene. Então, é dessa maneira aqui, irmãos, agindo dessa maneira, que nós vamos demonstrar que nós temos Deus no nosso coração. Tá certo? Que nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. É através dessas atitudes aqui que o apóstolo Paulo trabalha no versículo 22. Agora, é tanto que ele diz, no versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, ele vem dizer: deixem-se ir, enchendo-se pelo Espírito de Deus. Se deixem encher, não é? E a gente já sabe que é a santidade, né? A perseverança do crente e a sua santificação diante de Deus, que ele vai se enchendo desse Espírito. E essa alegria é uma alegria permanente. Mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo assim, esse ser agora que tem Cristo no coração, ele vai compreender e sentir dentro da sua alma, no seu espírito, no seu corpo, esse equilíbrio, essa alegria que nos traz uma satisfação, um bem-estar. E aí, irmãos, Gálatas, capítulo 5, versículo 23, abra sua Bíblia aí, no livro de Gálatas, no capítulo 5. Ele diz assim, aliás, a partir do verso 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, tá? Então, se nós, como diz o texto, se nós vivemos no Espírito, tá? Então, se o Espírito de Deus habita em nós, e como a Bíblia diz que nós somos, nosso corpo, depois que a gente entrega a nossa vida ao Senhor, arrependido de nossos pecados, o nosso corpo agora, louvado seja Deus por isso, ele vai ser templo, santuário do Espírito de Deus. Então, o templo, né, lá o prédio da igreja, onde a igreja se reúne, ela não é a igreja, tá? Ela não é a igreja, ela é o templo, é um local onde a igreja do Senhor se reúne, porque na realidade o corpo do homem, da mulher agora, do jovem, da adolescente, da menina, do menino, ele vai ser agora o templo do Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai morar dentro dele, ou seja, não só o Espírito, não é? Mas a Trindade vai morar dentro do homem agora. Louvado seja Deus por isso. Então, Paulo vem dizer, se nós
vivemos no Espírito e também vamos andar no Espírito, que é justamente aqui a ação do fruto do Espírito que já está em nós. E lembre-se, não é os frutos do Espírito, mas é o fruto. Então, é uma ação só de Deus ali, que você tem tudo isso dentro de você agora, tá bom? Então, uma maneira estranha de lidar com o poder, claro que é, não é? Porque o ser humano, se ele tiver algum poder, tá bom? Ele vai tentar demonstrar que tem poder, tá certo? Para dominar as pessoas, para dizer que quem pode é ela ou ele, tá bom? Que ele é aquele que detém o poder, e aí ele faz e acontece com esse poder na mão. Então, a necessidade desse ser humano é querer demonstrar esse poder de alguma maneira, tá bom? Isso é natural do ser humano. Então nós vamos ver agora um exemplo na Bíblia, que está no Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do verso 10, quando Pilatos conversa com Jesus, tá bom? Abra a sua Bíblia no livro, no Evangelho segundo São João, tá bom? No capítulo 19, a partir do verso 10. Então, nós vamos ver aqui a questão do poder. Quem tem o poder? Então, observe o que é que Pilatos, não é? Pilatos era o governador daquela província, não é? Ali de Roma. Israel era uma província de Roma. E Pilatos era esse líder de Roma dentro, tá bom? Que governava sobre o poder de Roma, uma das províncias que era Jerusalém, Israel. Então, olha o que é que Pilatos diz a partir do verso 10. Pilatos diz assim: você se nega a falar comigo? Ele dizendo com Jesus, tá bom? Estava momentos antes de Jesus ser condenado, né? E ir para a crucificação. Então, ele diz: você se nega a conversar comigo? Ele pergunta a Jesus isso. Disse Pilatos, olha o que Pilatos disse: não sabe, não é? Você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e poder para crucificá-lo? Olha o que foi que o bichinho de Pilatos, não é? Abriu a boca para dizer que tinha, não é? Essa grande necessidade de mostrar para Jesus, e ele que tinha o poder, né? De libertar o Senhor e de crucificá-lo. Então, irmãos, o que é que nós percebemos aqui? Claro que essa mostragem, né? Pilatos aqui, ele vai mostrar essa dimensão do homem que acha que tem poder nele, tá bom? Que tem poder nele. Então ele vai dizer: eu tenho poder para fazer isso e aquilo. Aí o Senhor Jesus, ele responde, não é? Ele responde para o bichinho do Pilatos, tá bom? Ele tinha tanto poder que não conseguiu libertar Jesus, né? E não foi ele, porque a crucificação já estava determinada lá no Éden, no capítulo 3, quando o Senhor disse que da mulher nasceria um que, não é, a serpente ia só dar uma mordida no calcanhar dele, que era a morte, a crucificação está lá. Mas ele iria esmagar, né, a cabeça da serpente, como esmagou, tá bom? Quando ele ressuscita dentre os mortos. Louvado seja Deus por isso. Então, nós vamos ver aqui quem tem o poder e quem não tem o poder, como é que se comporta, tá bom? Então, irmãos, Jesus disse claramente para ele: não terias, você, Pilatos, né? Ô meu filho, você não teria nenhum poder sobre mim se este não fosse dado, esse poder, né, que você tem agora, não fosse dado lá do céu. Ou seja, você só está aí porque Deus é que tem o poder de botar você aí, para você, diante dessa sociedade enganada, poder me levar para ser crucificado. E tinha que ser dessa maneira. Jesus, a gente está aí há
né, na semana da Páscoa. E quem é que iria crucificar o Filho de Deus? Quem? Os romanos? Jamais os romanos podiam tocar no Cordeiro de Deus. Lembra que Jesus é o Cordeiro de Deus e que o Cordeiro de Deus é que tira o pecado do mundo. Então era o próprio judeu que ia imolar o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Era os judeus, não podia ser outra nação, não podia ser outro povo, tá bom? Porque Deus, ele é fiel em tudo que faz, ele é perfeito em tudo que faz. Então tem que ser os judeus, e se os judeus entendessem que Jesus era o Filho de Deus, então eles não iam sacrificar nunca Jesus, tá bom? Então eles tinham que não saber quem era o Senhor, agir daquela maneira, para pegar o Cordeiro de Deus. E o judeu, quem crucificou foi o judeu, não foi o romano. Não é? Tanto que vocês lembram que Pilatos lavou as mãos ali, tá? Dizendo, olha, não tenho nada a ver. E vocês querem com Jesus Cristo? A gente solta Barrabás ou Jesus? A gente solta Barrabás. E que Jesus, a gente fala o que é com ele? E os judeus gritaram, crucificam, e que o sangue dele desse no centro cai sobre nós. E como caiu, não é? Então tem que ser um judeu para que a gente entenda, não é? A soberania de Deus, para a gente não estar enganado. Então, irmãos, o que é que nós percebemos aqui? Que realmente é uma maneira muito estranha, não é? Calado, Jesus calado ali, com todo o poder do mundo e se manter calado. Porque se Jesus fosse usar o poder como um homem normal, um homem natural, na hora que Pilatos, não é, dissesse eu tenho poder, soprava nele ali, e ele sumia, morria queimado, sei lá o que ia poder acontecer, muita coisa com Pilatos naquela hora. Então, claro que é uma maneira estranha de mostrar poder, de demonstrar poder, ficando calado, não é? Tendo a mansidão, o domínio próprio dentro de si, né? O autocontrole, tá bom? E agindo sempre com amor, mesmo com essas pessoas que tentam trazer grandes prejuízos para a vida, a sua, ou minha, ou da igreja, ou de qualquer outra pessoa. Essa pessoa que tem Cristo no coração, ela vai agir da mesma forma, porque o poder está dentro dela. Então ela vai esperar naquele que tem poder para resolver toda e qualquer situação. Louvado seja Deus por isso. Então, irmãos, quem acha que é alguma coisa ou que tem poder de fazer e acontecer, ele está muito enganado. Está enganado, porque todo poder é dado ao Filho de Deus, né? Então ele é quem tem todo o poder. Então aqui, no versículo 22, irmãos, esse versículo que passa a ser o elo, né, desse texto aqui, desse capítulo, e entra também no capítulo 6, as mulheres não gostam muito disso, né? Quando fala aqui de mulher ser submisso ao seu marido, olha, irmãos, isso no vídeo de muitas mulheres é muito problema, sabe? Tem muitas mulheres que não gostam muito, não aceitam muito essa ideia e sofre bastante, cria os problemas na vida dela. E também os homens, não é diferente, os homens também não vão se sentir muito bem com essa situação, ok? Então, por quê? Por quê, irmãos? Porque as mulheres precisam ser submissas e elas não aceitam muito bem essa ideia, principalmente agora, não é, metade do século XX, início do século XXI, qual nós estamos. A cada dia esse versículo, ele é difícil para muitas mulheres aceitar, principalmente muitas mulheres crentes, hein? Muitas mulheres crentes, elas sentem uma dificuldade para aceitar esse versículo, e olha lá se aceita, né? Mas aqui, por quê? Porque o homem e a mulher não aceitam isso com muita facilidade. Sabe por quê, irmãos? É porque o homem gosta de mandar. O ser humano em si gosta de mandar. Ele gosta de mostrar quem é que manda, quem é que tem o poder sobre si. Ou seja, é aquela necessidade, não é, de mostrar o poder de Roma, do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Então, quando Pilatos tem aquele comportamento, o ser humano, mesmo conhecendo a Cristo, mas se ele não caminhar por aqui, pelas Escrituras Sagradas, e ele não tem essa vida com Deus, de oração, de pedir a Deus a compreensão do texto, para que a gente possa viver aqui na terra em paz, vai ter dificuldade, claro. Não é como muitos casamentos têm grandes dificuldades. Por quê? Porque um quer mandar.
Ou o marido quer mandar e dizer quem manda é ele, ou a mulher quem vai tentar tomar esse poder. Aí então vai fugir, vai ser um nó crítico, claro, nessa relação conjugal e trazer grandes problemas aí na relação com os filhos, tá? Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele vai dizer o local, aonde funciona essa submissão, tá? Que é a marca do nosso Senhor, é a submissão. Ele dá esse maior exemplo de submissão aqui na terra. Então, se nós somos discípulos do Senhor e que Cristo habita em nós, nós temos que ser o quê? Submissos. Só a mulher? Não. A submissão aqui, irmãos, é um princípio espiritual. Não é só comportamental, não, mas o comportamental vai dizer que existe essa lei, não é, a qual estamos submetidos a ela, de submissão ao Senhor Deus Todo-Poderoso. De que maneira? Onde é que nós vamos demonstrar? Paulo está dizendo aqui, mostrando, indicando. Qual é o lugar? Ah, é a igreja, pastor? Olha o dedinho. Não, meu filho, não é o templo lá não. Nem pense que você tem que ser um bonitinho, um bonzinho lá. Tá bom? Ser submisso apenas lá. Basta alguém dizer, irmão, faça isso. Corre, vai fazer. Aí uma irmã pede, irmã, você pode me ajudar aqui? Ai, mas com o maior prazer, né? Aí vai lá, de uma maneira bem submissa, atender aquelas coisas. Vai respeitar as pessoas dentro do templo. É isso? Não, ali não é o lugar, não é? O local que o apóstolo Paulo está indicando aqui para que a gente viva essa submissão é a sua casa, irmão e irmã, não é? É a sua casa. É esse local que Paulo está indicando para que você viva essa submissão. E aí vai funcionar, não é? Essa graça divina de entender essa submissão. Então esse local, meu irmão, é a sua casa, é o seu lar, tá? Porque na igreja é fácil na igreja, mas Paulo não está dizendo que é na igreja não. Paulo está indicando aqui que é a sua casa, e a submissão vai entrar na cabeça de muitas pessoas, ou já está, como fraqueza, e submissão não tem nada a ver com fraqueza, irmãos, porque Jesus tinha o poder e se submeteu a tudo isso, e foi morto numa morte terrível, agonizante, tá? E ele demonstrou todo essa submissão e ao mesmo tempo esse poder. É tanto que no seu silêncio ele confiou em Deus e no terceiro dia o que aconteceu? Deus o ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor eternamente. Então, irmão, submissão é sinônimo de fraqueza para muitas pessoas. E não é. É como chorar. Tem muitas pessoas que não gostam de chorar, que acham que é fraqueza. Quem foi que disse que chorar é fraqueza? Quem foi que botou isso na sua cabeça? Não é? Esse código que tem errado dentro do seu coração, da sua alma, de entender que submissão é fraqueza, de que chorar é fraqueza, pelo contrário, não é? A lágrima, o choro vai expressar, vai materializar a sensação, algo abstrato, não é? Que se torna materializado através da sua lágrima, meu irmão. Você consegue, através da sua lágrima, não é? Sentir o sabor da sua emoção, algo que é abstrato dentro da sua mente, da sua alma, e ali Deus torna claro, maravilhoso a lágrima, né? Do mesmo jeito que a submissão. E por que nós não queremos estar submissos, ou não queremos ser submissos? Sabe por quê, irmão? Porque é o poder de Roma que está na nossa mente, não é? É aquela mesma ideia de Pilatos, né? Olha, eu tenho poder. Tu não tem poder? Quem foi que disse a esse menino, não é? Jesus dizendo, eu acho que Jesus ficou olhando assim, um bicho, coitado de Pilatos, viu? Meu amigo, quem foi que disse que você tem um poder, doutor? Quem foi, hein? Ele tinha tanto poder que morreu enforcado, não é? Foi tocar onde não devia e não obedeceu a mulher dele, né? Porque a mulher dele disse, não toque neste homem. Ele desobedeceu a mulher e se deu muito mal na sua vida. Então, meus irmãos, eu quero falar aqui agora, nesse momento, para as mulheres. Então, as mulheres que amam a Deus e compreendem o Senhor, de maneira nenhuma ela vai bater de frente com o seu marido. Mas não vai mesmo, porque se ela bater de frente com o seu esposo, não é? Ela está destonando da vontade de Deus na vida dela.
Mesmo que ela seja, preste atenção, mesmo que essa mulher seja uma mulher devota a Deus, dedicada ao Senhor, uma mulher espiritual, uma mulher fantástica, mas ela resolve bater de frente com seu marido. Quando ela faz isso, ela começa a demonstrar o seu distanciamento de Deus. Então a mulher não deve de maneira nenhuma bater de frente. Isso aqui não quer dizer que o homem é superior a ela, nem tem mais qualidade do que ela. Não é isso não. Porque muitas mulheres até têm mais capacidade de inteligência, de capacidade profissional, não é? Se dá melhor na vida. E às vezes o marido não vai aí por esse campo. Mas isso não quer dizer que ela vá tomar o poder dele, porque se ela for por esse caminho, ela vai estar demonstrando o seu distanciamento de Deus. Então, como eu disse, isso não vai demonstrar que nenhum é superior ao outro, não é? Quando a mulher resolve, não é? Ela toma essa decisão de estar submissa ao marido, não quer dizer que ela é inferior, tá bom? Porque essa palavra está muito desgastada, mas não é assim, não é assim. Deus não está dizendo nada disso, tá? Está dizendo que ela vai estar em desobediência, ela não vai estar na submissão a Deus, ela vai estar batendo de frente do seu marido aí e trazendo grandes problemas, ela está desconstruindo, ela vai desconstruir tudo aquilo que ela construiu. É tanto que o Senhor vem dizer, né? A mulher tola, não é? Destrói, mas a sábia, ela edifica. A mulher prudente, né? Ela vai edificar e construir a sua casa. Então, irmão, se ela for aqui tentar tomar a força, essa liderança do homem, mais uma vez ela está se distanciando do amor de Deus, né? É um risco para ela tentar tomar a liderança do esposo, tá bom? Então não é por esse caminho aí, mas estar submissa ao marido, tá bom? E o que é estar submissa ao marido? É orar pelo marido, é ouvir o marido, não é? É ouvir o marido, é aceitar a sua liderança, e juntos, né? É orientá-lo, dando conselhos e instruções importantes para a sua vida. Respeitar o marido, não é? Isso é uma submissão a Cristo, Então, quando você perde a cabeça, você demonstra essa distância do Espírito. Então, irmãos, aqui não adianta caminhar por esse lado aí de maneira nenhuma, né? Então, o versículo 25 ao 29, ele diz claramente, Efésios, tá bom? Capítulo 5, do 25 ao 29, ele diz assim, ó. Ele diz, maridos, ame cada um a sua mulher, e assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, irmãos, alguns maridos aqui, eles agem, nesse texto aqui, eles agem sem sabedoria, e aí a coisa realmente fica difícil, né? Quando ele não consegue amar essa esposa, não consegue dar atenção, porque o que o apóstolo Paulo faz aqui, fala aqui, e a instrução que ele traz é atenção a essa esposa, não é? Então, o que é que o homem aqui deve fazer? Faça o seu papel, meu irmão, de amar sua esposa, de dar atenção a ela, procure entender o outro, né? Agora, tanto o homem compreender a mulher, como a mulher compreender o homem. Sabe quando é que isso vai acabar? Quando um dos dois morrerem. Quando um dos dois morrerem. Nem pense que com 10 anos de casado, você vai entender seu cônjuge. Não, meu irmão. Nem pense. Não é só você vai deixar de compreender seu cônjuge
quando ele morrer. Pronto. Quando ele morrer, você diz, agora eu conheço quem é fulano, depois da morte dele. Né? Então, o ponto principal aqui é a atenção. Os maridos, o que Paulo está dizendo aqui dentro dessa submissão, como é ser submisso aqui, não é? Ou como ter essa submissão da esposa? É tendo atenção a ela. Amar a esposa é ter atenção a ela. Tá bom? Que isso, na realidade, acaba sendo falha no comportamento de muitos homens. Então, irmãos, qual é que é a proposta, né, aqui do Novo Testamento? Sempre foi de quê? De mudança. Eu tenho que mudar. Você tem que mudar. Eu tenho que mudar. Nós temos que mudar cada dia. Eu vencer o paradigma, né? Esse paradigma que o Evangelho traz essa proposta de mudança. É tanto que o apóstolo Paulo vai dizer, quem está em Cristo, nova criatura é. Capítulo 12 de Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Ou seja, é esse processo de mudança. Não é esse paradigma que nós, como cristãos, precisamos vencê-lo a cada dia. É tanto que ele vai dizer, não vos embriaguei com vinho, né? Mais uma vez, não se embriague com vinho, mas se deixe encher pelo Espírito de Deus, e aí a gente está no caminho certo. E aqui, irmãos, quando um tenta mostrar que tem mais poder do que o outro aqui na relação, né, eu faço a minha vontade, então é outro problema que os casais enfrentam, marido e mulher. É tanto que tem tanto divórcio hoje em dia, né, porque cada um quer mandar, quer fazer a sua própria vontade dentro do casamento, e não é assim, é um planejamento, os dois juntos vão se compreender, não é essa questão, a vitória. Qual é a vitória do casamento? Um foi mais forte do que o outro, sim, foi mais forte do que o outro e acabou nos tribunais, e os filhos agora são direito de uma família, né? A família ali, aquela que Deus preparou para ele, tá? Ou seja, você não é autônomo, meu irmão, dentro do seu casamento, né? Não é, você não é um ser autônomo, não é. Você agora tem uma pessoa ao seu lado, né? Você tem um marido, você tem a esposa, tá bom? Você não pode pensar assim, eu sou autônomo, de jeito nenhum. Esse tipo de atitude vai de encontro aos ensinos do Senhor Jesus, das atitudes do Senhor, não é, como Filho de Deus. Ou seja, nós estaremos na contramão aqui. Então, aí, é uma coisa interessante aqui, que o Senhor agora ele vai trabalhar a questão dos filhos. Capítulo 6, ele diz, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Então, hoje, como é que estão as coisas, não é? Os filhos, eles são de geração diferente. Eles são de uma outra etapa, não é? Da vida. Eles estão adiantados. Então, são meninos aí cibernéticos, não é? São meninos aí, meninos e meninas super desenvolvidos na tecnologia, tá bom? E quando se trata de, às vezes, de uma ajuda do pai, que o pai ou a mãe, eles não conseguem operacionalizar as redes sociais, tudo, e os filhos ficam tirando onda com o pai, tá bom? Tirando onda com o pai. Achando que a inteligência que eles têm da sua tecnologia é melhor do que a sabedoria e a experiência da vivência do seu pai ou da sua mãe. Então, aí é onde entra agora a submissão dos filhos, é o respeito pelos seus pais. Os filhos precisam compreender isso, porque senão eles estarão na contramão. Sabe por quê, irmão? Porque pai e mãe sempre é esse ambiente onde você vai desenvolver. Todo ser humano, ele desenvolve a sua personalidade, ele constrói sua personalidade. Então, nesse universo, olha, não tem ninguém nessa terra, não é, que teve seu pai e sua mãe, que os criou, não é, por um determinado tempo, e que ele não ligue a sua personalidade a essa convivência com seu pai e sua mãe. Quem é o filho? Me diga qual é o filho. A não ser que ele não teve, não é? Porque existe o pecado que produz essa terrível situação para muitas pessoas que não tiveram a relação com seus pais. Tá bom? Perderam seus pais lá atrás, ou seus pais foram embora, abandonaram o seu filho, não é? E aí esse filho foi criado sobre outras personalidades, né? Sobre outras pessoas, outro convívio, e aí não teve a criação. Mas aqueles que têm, não é, a relação com seus pais, eles sempre vão contar uma história, algo relacionado aos seus pais. Eles vão dizer, papai, eu aprendi isso com o papai, eu faço assim porque eu aprendi com a mamãe, não é? Eu ajo dessa maneira porque eu aprendi com o papai. Esse valor moral aqui, meu pai disse quando eu era criança, ó, meu filho, faça assim.
Então, irmão, em qualquer momento da sua vida você tem uma história para contar do seu pai e da sua mãe. Então, esse universo é o seu lar. Esse universo que você forma a sua personalidade. Louvado seja Deus por isso. Então, não há como você fugir disso, tá bom? Então, perceba o versículo 3 aqui. É aí onde está o perigo para os filhos que não são submissos aos seus pais, não respeitam os seus pais. Olha o que é que o Senhor vem dizer. Versículo 3, capítulo 6 de Efésios, versículo 3. Ele vem dizer: para que vocês sejam submissos, os filhos sejam submissos. Quer dizer, honrar pai e mãe é ser submisso ao pai e à mãe, não é? Respeitar os pais, ter atenção aos pais, amor, um amor fraternal, um amor familiar, um coração de gratidão, de existir nesse mundo. Por causa do seu pai, você só existe por causa do seu pai, de sua mãe. O Senhor não está dizendo aqui honre seu pai e sua mãe se ele forem perfeitos. Não existe pai e mãe perfeito, não existe família perfeita, meu irmão. Não é? Mas o que o Senhor está dizendo aqui, através da vida do apóstolo Paulo, nessa submissão dos filhos aos pais, é porque se você que é filho, você não for submissa ao seu pai, ter atenção, respeito, carinho, gratidão por ter nascido naquela família, o que é que vai acontecer? Ele diz: se você obedecer, for submisso aos seus pais, os seus dias serão prolongados sobre a face da terra. E quando o filho não faz isso, o tempo, olha, o seu tempo é curto. E vocês sabem muito bem disso. Quantos filhos cedo demais perderam suas vidas? Quantos filhos, você sabe contar agora aí, quantos filhos de pessoas que você conhece que não quiseram respeitar seus pais, e esse texto aqui é real na vida deles, porque o tempo deles foram curtos, né? Com tantos anos, tão novo, tão nova, perdeu sua vida. Então, queridos, é isso que a palavra de Deus, ela vai nos instruir, nos fazer sábio para a vida. E aqui, caminhando para o final, a submissão dos pais aos filhos, isso acontece quando os pais reconhecem, né? Quando é que o versículo 4 aqui, quando ele diz aqui, ó, vós pais não irritem vossos filhos. Quando é que acontece isso, pastor? Quando os pais, presta atenção vocês pais, agora, quando é que os pais não provocam a ira dos nossos filhos? Quando o pai e a mãe são submissos aos filhos. E o que é isso? O que é ser submissão ao filho? É deixar o filho mandar? Não. Deixar a filha tomar decisões? Não, não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que esses pais, para não irritar seus filhos, essa irritabilidade nos filhos, provocando essa ira dos filhos de revolta, é quando os pais reconhecem que são pais, reconhecem que aqueles filhos são deles, porque às vezes os pais olham para os filhos como uma projeção de sua vida, como uma extensão de sua vida, como se fosse eles na vida dos filhos, e não é assim. Quantos pais passaram muitas dificuldades, não é? Eu sofri tanto na minha vida, perdi muita coisa, não é? Comi o pão que o diabo amassou, aquela coisa toda, não é? E hoje ele tem uma vida melhor, aí quer projetar nos filhos aquilo que eles queriam para eles lá atrás. Então agora eles vão realizar nos filhos, é aí que provoca a ira dos filhos, né? Eu não fui tal profissional, eu quero que você seja o profissional. E paga, investe. Você não vai comer o bife do Oião, né? Você não vai comer, passar fome na rua para adquirir as coisas. Não, papai vai bancar tudo, vai dar tudo para você. Tá bom? Você não precisa falar, eu quero que você seja o que eu quero que você faça. Olha, então isso é provocar ele dos filhos. Ser submisso aos filhos, meu irmão, entender que ele é filho de você e que ele tem uma vida. E que ele vai escolher a profissão que ele achar melhor para a vida dele. Tá bom? Você não pode projetar nos seus filhos. Por quê? Existem tantos filhos frustrados hoje. E chegam em determinada parte da universidade e abandonam a universidade na metade do caminho, porque não é aquilo que eles querem. Mas sim é o que o pai quer, o que a mãe quer. Tá? E a gente vê isso. Muitos pais que são médicos e têm todos os seus filhos médicos. Não é? Camulinga, né? Tem o engenheiro, todos os filhos são engenheiros, né? O construtor, não, todos os filhos têm que ser construtor. O cara é comerciante, todos os filhos têm que ser comerciante. Isso é uma furada, tá bom? Então, quando você reconhece que aquelas vidas lindas que Deus lhe deu são seus filhos,
e que tem vida e que tem a decisão deles de tomar com quem eles vão até casar. Então, meu irmão, é aí onde está a submissão dos pais e a não provocação da ira aos seus filhos, não é? Então, os filhos eles precisam ser quem eles são, e não aquilo que você quer que eles sejam, tá? Mas aquilo que eles são em si. Isso prova a submissão agora dos pais aos filhos. Louvado seja Deus por isso. Então, na próxima quarta-feira, em nome de Jesus, nós continuamos, o final do capítulo 6 do livro de Efésios. Que Deus abençoe vossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida, seu lar. Outro recado que eu quero dar, continuem em seus lares. Continuem em seus lares, fiquem em casa, tá bom? Então, se todas as autoridades, é uma questão lógica, você tem inteligência, assim, todas as autoridades do mundo, países que são muito mais poderosos do que o Brasil, eles estão parados, não é? Todos os profissionais, as pessoas do mundo todo, toda a área médica do mundo todo, toda a área da saúde, aliás, está pedindo para que todos fiquem em casa. Então uma pessoa só vai dizer que não. Então, meu irmão, não vá porque é uma furada, tá certo? Então, confie no Senhor e que Deus abençoe em nome de Jesus. No tempo certo, Deus vai nos fazer voltar de novo às nossas atividades em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo bíblico. Que a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, encontre, Deus, um lugar na nossa vida e que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado, Deus. Abençoa o Teu povo, não só aqui, mas por toda a terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja sobre o Teu povo, em toda a face da terra, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.